Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 16 de setembro de 2022, estamos nós reunidos para darmos continuidade ao nosso estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Nós estamos com a tradução de Evandro Noleto. É uma alegria enorme nós estarmos reunidos, estudando essa obra. E uma alegria enorme, gente, poder compartilhar com todos vocês que acompanham pelo canal. Realmente é uma grande alegria receber os e-mails de vocês, as mensagens, agradecendo, dizendo quanto isso faz diferença na vida de vocês. Esse é o nosso salário. E se algo temos a pedir de vocês é: nunca deixem de orar por nós. A oração alimenta a nossa alma e fortalece esse grupo, esse ser coletivo que é o EOS Manaus. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece de gratidão a Deus. Agradecidos te somos, amor amado, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre. E aos amigos espirituais aqui presentes, por mais essa oportunidade que nos é dada, Senhor, de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para juntos estudarmos a obra espírita. Sabemos que o propósito dessa doutrina, além do consolo, é nos conduzir à evolução de que tanto necessitamos. Essa evolução moral, a maior conquista que nós podemos alcançar aqui na Terra. E o nosso propósito, amado Mestre, com o estudo é justamente esse: amadurecermos um tanto mais, despertar o ser espiritual que nós somos, para que venhamos a sair dessa rotina medíocre de uma vida, de um terrícola, e verdadeiramente nos identificarmos na condição de espírito que somos, temporariamente habitando um corpo físico. Que os nossos amigos espirituais que aqui estão possam nos inspirar, nos conduzir em mais um trabalho, em mais um estudo. Graça te damos, amado Mestre, que assim seja. E nós estamos justamente estudando as 5 alternativas da humanidade. Hoje nós iremos adentrar na doutrina materialista. O professor Allan Kardec fez uma introdução espetacular, lembrando que todos os nossos estudos há uma continuidade. Observa sempre a data. Se você está acompanhando, é uma data de 2017, 2018, a obra já está completa no canal. Então você vai lá, ela já está completa. Se você acompanha a data, é 2022, então quer dizer que nós estamos gravando, tá? Então é necessário aguardar, que é uma publicação por semana. Ficar muito atento, se cai um feriado na segunda ou na sexta, e agora na terça, que nós também estamos gravando na terça, aí normalmente não há atividade. Então naquela semana não terá o estudo, tá bom? Então hoje nós vamos estudar a doutrina materialista. Nós vamos pegar o conceito da doutrina materialista, mas o professor Allan Kardec vai aprofundar no texto. Então, pega primeiro o conceito da palavra. Doutrina materialista é uma concepção que admite a origem e a existência humana a partir de uma condição concreta, que seria a matéria. Tá? Vou repetir para quem quer anotar. É uma concepção que admite a origem e a existência humana a partir de uma conclusão concreta. E que conclusão concreta na concepção dele? A matéria. Ok? E aí vem o nosso professor Allan Kardec para desenvolver isso. Porque lembra que nós estamos estudando as 5 alternativas da humanidade. Então, dentro dessas 5 alternativas, ou ele buscou a doutrina materialista, a panteísta, a deísta, a dogmática e a espírita. Se é espiritualista, ele está dentro de uma dessas 5 opções, tá bom? Vamos ver aqueles que escolheram a doutrina materialista. Segundo esta doutrina,
A inteligência do homem é uma propriedade da matéria. A inteligência do homem. Então, é a matéria, o corpo físico, os neurônios que promovem a inteligência. Nós, na condição de espírita, sabemos que quando o professor Allan Kardec pergunta sobre essa união, o espírito responde, é justamente para intelectualizar a matéria. Então, se nós pegarmos um átomo, ele tem uma ação inteligente, o átomo? Tem. Mas por quê? Porque dentro dele já existe um princípio inteligente, que ali inicia a elaboração do espírito. Então, a matéria por si só, ela não pensa. Quem faz a matéria ter uma ação inteligente é o espírito, que é o ser pensante. Então, para o materialista, o ser pensante é a matéria. Entende? E é tão interessante você dizer assim, sim, morreu. E aí, cadê a inteligência que estava dentro dessa matéria? Foi para onde? Acabou. Para o materialista. Nasce e morre com o organismo. Nasceu o organismo, tem vida. Existe. Acabou a vida orgânica, acabou o ser humano. E morre com o organismo. O homem nada é antes nem depois da vida corpórea. Ele só existe por causa da matéria. Olha que coisa absurda. Uma vez a matéria extinguindo, ele não mais existe. Essa é a crença do materialista. Aí o professor Allan Kardec vem as consequências disso. Sendo homens apenas matéria, os gozos materiais são as únicas coisas reais desejáveis. As afeições morais não têm futuro. A morte quebra sem remissão os laços morais. Então, morreu mamãe e papai, acabou. Irmão, filho, acabou, não tem isso. Não há compensação para as misérias da vida. Para que eu vou passar fome? Eu vou logo dar um tiro num, pegar o dinheiro, roubar. Para quê? O suicídio vem a ser o fim racional e lógico da existência. Por que eu vou ficar em cima de uma cama esperando a morte chegar se não tem nada depois da morte física? Eu vou logo matar, vou morrer mesmo. Vou cometer o suicídio. Diante da perspectiva de uma vida de sofrimento irremediáveis, torna-se inútil qualquer constrangimento para vencer as más inclinações. Para quê? Cada um deve viver para si o melhor possível, enquanto aqui estiver. É uma estupidez incomodar-se, sacrificar o repouso e o bem-estar por causa dos outros, isto é, por causa de seres que por sua vez serão aniquilados e que ninguém tornará a ver. Não vale a pena preocupar-se com deveres sociais sem fundamento, já que o bem e o mal são meras convenções. Enfim, o freio social se reduz tão somente à força material da lei civil. Isso é as consequências de um ser que tem a doutrina materialista. E o professor colocou uma nota. Não será talvez inútil lembrar aqui aos nossos leitores algumas passagens de um artigo que publicamos sobre o materialismo na Revista Espírita de agosto de 1868. Eu vou pedir para a nossa irmã Carla ler essa nota da revista, porque a revista é com as meninas. Essa aqui de 1868 ainda não foi estudada, mas está na lista, né? Vamos ver essa nota para lembrar. Exibindo-se como não o tinha feito em nenhuma outra época, e se apresentando como supremo regulador dos destinos da humanidade, o materialismo teve por efeito apavorar as massas, em virtude das consequências inevitáveis de suas doutrinas para com a ordem social. Por isso mesmo provocou, em favor das ideias espiritualistas, uma enérgica reação que deve provar-lhe que está longe de ter simpatias tão gerais quanto supõe, e que se ilude singularmente se espera um dia impor suas leis ao mundo. Seguramente as crenças espiritualistas dos tempos passados são insuficientes para este século. Elas não estão no nível intelectual de nossa geração. Sobre muitos pontos estão em contradição com os dados positivos da ciência. Deixam no espírito um vazio incompatível com a necessidade do positivo que domina na sociedade moderna. Além disso,
cometem o erro imenso de se imporem pela fé cega e de proscreverem o livre exame. Daí, sem a menor dúvida, o desenvolvimento da incredulidade no maior número. É muito evidente que se os homens fossem alimentados desde a infância, senão por ideias suscetíveis de serem confirmadas mais tarde pela razão, não haveria incrédulos. Quantas pessoas, reconduzidas à crença pelo Espiritismo, nos disseram: se sempre nos tivessem apresentado Deus, a alma e a vida futura de maneira racional, jamais teríamos duvidado. Porque lembra que nós estamos aqui, vamos lá, um pouquinho dos meados do século XIX. Então nós tínhamos aqui saído de uma Inquisição. Então aquilo que prejudicou tanto a sociedade, e as pessoas passavam a ver a religião, aquela religião, o catolicismo, a Igreja Apostólica Romana, como se tudo aquilo fosse Deus, sinônimo de Deus. Então aquilo não representava Deus, nenhuma religião representa Deus. A gente tem que começar, a gente não pode achar que Deus é religião. Deus não é religião. Religião são caminhos que a humanidade vai tecendo e vai escolhendo conforme as suas necessidades, conforme as suas crenças. Há pessoas que têm necessidade de um verdadeiro ritual. Ela só se sente feliz, só se sente plena se ela estiver dentro de um templo, se ela tiver tomado um banho, se tiver acendido vela para isso, vela para aquilo. Isso não são coisas divinas, isso são coisas humanas. Então, aquele povo daquela época estava com aversão à religião. Quando se falava em religião, se pulava todo. Então, eles misturaram uma coisa. Exatamente. Então, o que eles fizeram? Saíram do 8 para 80. De uma escravidão e, de repente, para uma negação total. Então, na época de Kardec, teve realmente um número muito grande de materialista, de pessoas que queriam matar Deus, negar Deus. E aqui no finalzinho ele diz assim, na Revista Espírita, pessoas, poxa, se tivesse me falado de Deus dessa forma, hoje eu estaria de outra forma. E isso a gente também repete no Espiritismo. Nós mesmo do canal do EOS, quantas mensagens a gente não recebe? Puxa, eu nunca tinha estudado desse jeito. Puxa, eu nunca tinha entendido desse jeito. Porque é isso que a gente faz. Como nós tivemos séculos e séculos de religiões decoradas, em que nós não tínhamos trabalho para estudar, ou achar que estudo era para poucos, a gente leva essa crença ainda para o movimento espírita. Então a gente faz um estudo en passant. En passant é uma pitadinha de cada coisa e sem aprofundamento. En passant é sem aprofundar. Não se aprofunda em nada, acaba repetindo de uma forma ritualística, sem compreender realmente o que está sendo dito, e aí continua sem consolar as pessoas. Se nós pegarmos o texto do Evangelho e realmente estudarmos aquilo ali com profundidade, mas não como os fariseus faziam, porque o fariseu pegava os textos judaicos naquela época, que são grandiosos, mas ele fazia de nível acadêmico, nível intelectual, então ficava discutindo vírgula, ficava discutindo ali nomes, situações. É igual a história do amar ao próximo como a si mesmo. Isso não é uma fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, é só ler com atenção. Jesus pergunta ao doutor da lei o que está escrito na lei e como tu lês, né? O que está escrito e como tu interpreta. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, naquela época já havia uma divisão. Quem era o próximo? Então, essas são discussões inúteis. Quem é meu próximo? Tem um grupo que diz que o próximo é meu irmão judeu. Não, o outro grupo diz que o próximo são todos. Por isso que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Então, a gente percebe que às vezes a gente se reúne em grupo de estudo, mas para estar discutindo essas coisas que são inúteis. E foge do principal. Então, naquela época, era o que se existia. Quando se reunia para estudar, era para estar discutindo essas coisas. Rituais, diretrizes, o que pode, o que não pode, inventando regra. No Antigo Testamento, dentro do judaísmo, eles criaram, gente, mais de 600 e poucas regras. Então, é uma necessidade de criar regras e não estuda com profundidade o que tem. Então, a doutrina espírita é que a gente não venha repetir o que nós já estamos repetindo aí há milênios.
Entender realmente o texto, aprofundar o texto, mas dessa forma moral. Por que a gente estuda e a gente traz um exemplo moral? Um exemplo do dia a dia? Por que a gente pega o texto e leva para o dia a dia para simplificar? Porque essa é a função do texto. O texto ele não serve para eu estar discutindo dentro de uma sinagoga, dentro de um templo qualquer. O texto serve para eu levar ele para a vida. Então eu tenho que estar sempre fazendo esse link. Senão vai ser um estudo acadêmico. Um estudo farisaico. E é aquilo que ele diz, ó, quantas pessoas reconduzidas à crença pelo Espiritismo nos disseram, 2 pontos, se sempre nos tivesse apresentado Deus, a alma e a vida futura de maneira mais racional, jamais teríamos duvidado. Então, tem espírita, por exemplo, nós tivemos hoje um grande número de espírita desesperado com a ideia de que poderia pegar o Covid. Como se todos os dias sair de casa, nós não estamos ali podendo vir a desencarnar. Mas a gente teve um número muito grande de espíritos que ficou desesperado mesmo. Então, isso quer dizer o quê? Ausência da fé. Isso quer dizer o quê? Ausência de um estudo sério, que nos promova ali a fé e a razão. Então, nós do nosso movimento espírita, nós estamos falhando muito quando se fala em estudo dentro da instituição espírita. Então, se morre um filho, se desespera, se pega um resultado médico que está te dizendo que daqui a 3, 4 meses você vai desencarnar, se desespera, não está pronto. Então, a doutrina não está fazendo, o estudo não está proporcionando o que a pessoa deveria ter. Entende, gente, o que eu estou querendo falar? Então, a gente não pode. É a certeza do futuro. Mita? E essa doutrina materialista, quando ela fala aqui do suicídio, que vem a ser racional e lógico, há um aumento de suicídio no mundo todo. E o Brasil, que é um país cristão, teve um aumento de suicídio de 10%. Você sabe quanto é isso de gente? É muita gente. É muita gente. Fora, isso só a estatística oficial, fora os suicídios chamados suicídios indiretos. Então, é tudo consequência desse niilismo, desse materialismo, que não tem nada mesmo. Até idoso, muito idoso também se suicida agora. Que coisa, né? Aí, aqui em Obras Póstumas, mais lá para frente, nós vamos ver uma anotação dos espíritos a Kardec, quando chegasse o ápice da transição, iria ter um aumento muito grande de suicídio. A obra do século XIX, tá? Ele já afirma que no ápice da transição nós teríamos um alto índice de suicídio, inclusive entre as crianças. Tá aqui nessa obra, nós vamos estudar mais lá para frente. Né? Continua então o texto da Revista Espírita. Carlinha? Pelo fato de um princípio receber uma aplicação má ou falsa, segue-se que se deva rejeitá-lo? Isso acontece com coisas espirituais, como acontece com a legislação de todas as instituições sociais. É necessário apropriá-las aos tempos, sob pena de sucumbir. Exatamente, porque a gente vê aqui, olha o que ele diz assim, pelo fato de um princípio receber uma aplicação má ou falsa, segue-se que se deva rejeitá-lo? Isto acontece com as coisas espirituais como com a legislação de todas as instituições sociais, né? Princípio de receber uma aplicação falsa. Então, não é o texto que está falso. A forma que você aplicou é que está falsa. Então, o evangelho está errado? Certíssimo. Mas quem foi aplicar, aplicou de forma errada. Isso não quer dizer que o texto é falso. Entende? Mas, em vez de apresentar algo de melhor que o velho espiritualismo clássico, o materialismo preferiu suprimir tudo, o que o dispensava de procurar, e parecia mais cômodo àqueles a quem importuna a ideia de Deus e do futuro. Que pensariam de um médico que, achando que o regime de um convalescente não é bastante substancial para o seu temperamento, lhe prescrevesse não comer absolutamente nada? É difícil, né? E aí, essa comparação é interessante porque sem alimento a pessoa morre. E ele faz exatamente essa comparação
com o divino e o alimento, né? Então, sem Deus, a gente fica nesse nada. Jesus dizia, eu sou o pão da vida. O que é de admitir é encontrar na maioria dos materialistas da escola moderna esse espírito de intolerância levado aos últimos limites, logo eles que reivindicam sem cessar o direito de liberdade de consciência. Há, neste momento, da parte de certo partido, uma oposição furiosa contra as ideias espiritualistas em geral, nas quais o espiritismo se acha naturalmente englobado. O que ele busca não é um Deus melhor e mais justo, é o Deus matéria, menos constrangedor, porque não tem que lhe dar contas. Ninguém contesta a esse partido o direito de ter a sua opinião, de discutir as opiniões contrárias, mas o que não se lhe poderia conceder é a pretensão, no mínimo singular para homens que se apresentam como apóstolos da liberdade, de impedir que os outros creiam à sua maneira e de discutir as doutrinas de que eles não partilham. Intolerância por intolerância, uma não vale mais do que a outra. Eu acho que esse texto até cabe nesse momento que nós estamos vivendo de intolerância a tudo, né? Intolerância religiosa, intolerância política, tudo que é intolerância, né? E ele dizia, é interessante quando ele diz aqui, olha, há neste momento, da parte de certo partido, uma oposição furiosa contra as ideias espiritualistas em geral. Então, como eles negam tudo, eles acabam, ou seja, furiosa, eles estavam atacando e atacando furiosamente mesmo, pesado, com as correntes que eram espiritualistas. E aí Kardec, nas quais o espiritismo se acha naturalmente englobado, porque o espiritismo é espiritualista, ele acredita na existência da alma. O que esse partido quer não é um Deus maior e mais justo, mas o Deus matéria, que seria o quê? Menos constrangedor. Menos constrangedor é, faz o que tu quer. Vai acabar mesmo. Bater cabeça por quê? Realize todos os seus desejos, todos os seus caprichos, todas as suas vontades. Largue mulher, filho, vai viver o que a sua aventura que você quer. Largue esposo, filho, vai ver o que você quer. Assina esse documento, tu vai ficar milionário. Desvia esse dinheiro todo. Vai ficar batendo cabeça por quê? O outro é tão nada quanto... É. Menos constrangedor, porque não tem que lhe dar contas. Porque quando a pessoa diz, eu não acredito em Deus, eu digo, tá aprontando, não é pouco. E para aliviar a própria consciência, isso aqui Kardec inclusive falou no texto da introdução, para aliviar a própria consciência, ele quer se auto-enganar dizendo que não vai prestar conta com ninguém. Então logo ele tem que negar Deus. Lembrando que a existência de Deus é algo que está no nosso mundo íntimo e faz parte da nossa natureza. Está íncito em nós. Que nós somos filho dele, nós somos criação divina. Ninguém contesta a esse partido o direito de ter a sua opinião, de discutir as opiniões contrárias. Ninguém quer seja, não tem problema nenhum. Mas o que não se lhe poderia conceder é a pretensão, no mínimo singular, para homens que se apresentam como apóstolos da liberdade, de impedir que os outros creiam à sua maneira e de discutir as doutrinas de que eles não partilham. Então, a pessoa é materialista e não dá o direito do outro ser espiritualista. Ridiculariza, né? Ridiculariza. A liberdade de pensar é só... Mas o materialismo, ele está dentro da ciência ainda hoje, gente. Dentro das universidades não pode se falar Deus, não pode se falar Jesus. Por que não faz psicologia? Porque eu quero falar de Deus, de Jesus, com toda a liberdade. Mundo espiritual, comunicação dos espíritos, reencarnação. Eu não vou me limitar por causa de dinheiro. Porque a ciência... Não, isso não pode falar aqui. Aonde que eu não vou falar o nome do meu pai? É Deus, meu pai. Para onde eu for, eu vou falar. Mas ser impedida de falar por causa de dinheiro, não vou. Porque dentro da ciência não pode falar. Né? Não, essas coisas não pode falar aqui, né? Essas coisas... Meu pai, essas coisas? Não é essas coisas. É meu pai. Entende, gente? Então a ciência ainda é materialista.
creiam a sua maneira de discutir as doutrinas de que eles não partilham. Intolerância por intolerância, uma não vale mais do que a outra. Então, o mínimo que se tem que ter é respeito. Então, se o Murilo chega com construção, eu sou ateu, tá. Não tem problema nenhum. É ele que vai ter que se... Um dia ele não vai desencarnar? Sim. Aí ele vai descobrir que ele estava totalmente equivocado e errado. Mas que ele vai desencarnar, vai. E isso não vai levar muito tempo, não é milênio, não. Isso é décadas. É pouca coisa, a pessoa vai cair. E a vergonha, todo aquele que se eleva será o quê? Rebaixado. A vergonha vai ser feia. Entendeste? A vergonha não vai desencarnar, não tem problema. Mas daí o Murilo sair um defensor do materialismo e ir contra todo mundo que não pensa igual a ele, aí é para acabar, né, Murilo? Aí é para acabar. Entende? É isso que o Kardec está aqui batendo de frente. Eu te dou o direito, mas não nos tire o direito de ser espiritualista e de guerrear contra. A gente está ouvindo novamente o livro Renúncia, uma gracinha, né? E lá eu percebi o quanto o Davenport, ele é Maria vai com as outras, né? Porque quando ele foi perguntado do senhor Jacques se ele deveria ir até os pais para avisar do casamento, Jacques disse, não vai não, porque eles vão te convencer lá ao contrário. Fica aqui, já casa, quando tu for já vai com a notícia. E quando foi para vir para a América do Norte, que ele ia passar um ano, ele foi primeiro lá. E ele já veio o quê? Convencida. Se ele tivesse primeiro no Jacques, o Jacques disse, tu vai deixar tua mulher por um ano? Tu tá doido, homem, né? Mas ele ainda deu um toque, mas ele já estava. Então, a gente percebe uma pessoa ali muito Maria vai com as outras, né? Então, a gente tem que ter realmente esse respeito pela a opinião alheia. Foi bom, gente? Foi. Deu para aprender? Próxima semana nós vamos estudar a doutrina panteísta. Já vou dar o conceito para você anotar aí. O termo remete ao grego pan, que quer dizer tudo, e theos, que quer dizer Deus. Ou seja, tudo é Deus, dentro da doutrina panteísta. Será o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quem é o ser inteligente? É o espírito, e é justamente a união do espírito com a matéria que intelectualiza a matéria. Então, se nós pegarmos um átomo, ele tem uma ação inteligente, o átomo? Tem. Mas por quê? Porque dentro dele já existe um princípio inteligente, que ali inicia a elaboração do espírito. Então, a matéria por si só, ela não pensa. Quem faz a matéria ter uma ação inteligente é o espírito, que é o ser pensante. Então, para o materialista, o ser pensante é a matéria. Sim, morreu. E aí, cadê a inteligência que estava dentro dessa matéria? Foi para onde? Deus não é religião. Religião são caminhos que a humanidade vai tecendo e vai escolhendo conforme as suas necessidades, conforme as suas crenças. Há pessoas que têm necessidade de um verdadeiro ritual. O texto ele não serve para eu estar discutindo dentro de uma sinagoga, dentro de um templo qualquer. O texto serve para eu levar ele para a vida. E é aquilo que ele diz, ó, quantas pessoas reconduzidas à crença pelo Espiritismo nos disseram, 2 pontos, se sempre nos tivesse apresentado Deus, a alma e a vida futura de maneira mais racional, jamais teríamos duvidado. Quando a pessoa diz, eu não acredito em Deus, eu digo, tá aprontando não é pouco. E para aliviar a própria consciência, isso aqui Kardec inclusive falou no texto da introdução, para aliviar a própria consciência, ele quer se auto-enganar dizendo que não vai prestar conta com ninguém. Então logo ele tem que negar Deus. Lembrando que a existência de Deus é algo que está no nosso mundo íntimo e faz parte da nossa natureza. Está íncito em nós. Que nós somos filho dele, nós somos criação divina. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos assim a Deus, nosso Pai,
a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor.